Bom, pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Gabriel, da disciplina de Sistemas Térmicos de Potência. Como eu prometi para vocês, como nós não tivemos a aula na quarta para encerrar o conteúdo de vibrações, vamos seguir falando aqui sobre os motores, tá? Basicamente, na aula de hoje, como a gente viu, introdução aos motores, o ciclo dos motores, a gente vai ver algumas propriedades e curvas características, tá? Que são importantíssimas para a gente avaliar principalmente a eficiência do nosso motor. A gente vai ver que não é algo tão simples, mas que a gente pode estimar de algumas formas, tá? Bora lá então, pessoal. Bom, pessoal, então vamos, na aula de hoje a gente vai ver o conceito de torque. A partir do torque, né, principalmente o torque do motor, iremos definir, né, diversos tipos de potência, né? Na verdade, a gente vai ver que o motor ele produz uma potência, mas não é toda a potência que é aproveitada, principalmente devido ao atrito. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre alguns parâmetros, né, utilizados, né, principalmente consumo específico, pressão média, e vamos conversar um pouco mais sobre curvas, tá? Vou tentar ser bem sucinto, tá, pessoal? Bom, pessoal, então essa figura ela exemplifica a cinemática dinâmica do motor, tá? Então, quando ocorre a combustão, eu gero uma pressão, né, muito grande dos gases, né? Devido à combustão, os gases estão a pressão muito alta, tá? E essa pressão ela é transformada em força, né? Que em si, né, proporciona o movimento, né, alternativo do pistão do ponto morto superior para o ponto morto inferior, tá? Lá da dinâmica, vocês devem lembrar, essa força ela é transmitida aqui para o nosso virabrequim de duas, digamos assim, em duas coordenadas diferentes, né? Na tangencial e na radial, ok? A radial é no sentido aqui para o centro do virabrequim e a tangencial é o que proporciona o movimento do virabrequim, tá? Então, efetivamente, não é toda a força aqui que vai ser gerada lá na combustão que ela vai ser utilizada para o movimento do virabrequim. Por quê? Porque parte dela vai vir aqui na direção radial, tá? E essa força a gente acaba não transformando em torque, tá? Então, aqui já a gente já consegue enxergar claramente que não é tudo que é gerado na combustão que vai ser transformado em torque, tá? E esse torque do eixo das manivelas ou do eixo dos virabrequins é indicado por esse T-alfa, tá? Para medir esse torque, pessoal, a uma dada rotação, que normalmente o pessoal faz? Eles utilizam um equipamento que chama dinamômetro, tá? Mas o que esse dinamômetro ele faz? Na verdade, tem vários tipos diferentes, tá? Vocês vão ver, tá? Mas basicamente, né? A maioria desses dinamômetros eles ligam, né? Conectam no mesmo eixo do motor um outro tipo de equipamento que ele promove o movimento inverso do que é o promovido pelo motor, tá? E aí, quando você, digamos assim, cancelando o torque gerado pelo motor. Então, quando você consegue promover um torque que cancela esse torque do motor, você sabe que esse torque ele vai ser o torque que está sendo que o meu motor tá, digamos assim, é o torque que está sendo aplicado no motor, no eixo, né, pelo motor, tá? Então, um exemplo aqui bem clássico é o freio de prone, tá? Ele, na verdade, ele é um modelo muito mais teórico do que prático, né? Mas foi como começaram a ter as primeiras máquinas, né? Primeiros dinamômetros utilizados para medição de torque do motor, tá? Então, eu vou aqui mostrar para vocês e aí a gente continua
discutindo acerca disso, tá? Aí, ó. Vamos lá. Vamos esperar a Energizer aqui sair da telinha. Calma aí que acho que deu uma travada. Seara, né? Se alguém tiver com fome. Bom, beleza, tá? Então aqui ele tem uma simulação de um freio de prone, tá? Então veja que eu tenho um motor conectado a um eixo, tá? E ele está girando, tá? Como que eu vou saber a potência do meu motor? Ela está ligada à força, tá? E esse recurso ele é medido por dinamômetros, tá? Entre os tipos de dinamômetro, pessoal, lembra que eu falei que existiam vários tipos? A gente tem os tipos de absorção e tipo de transmissão, tá? O tipo de absorção é esse que eu comentei com vocês, que ele gera um torque oposto ao torque do motor e quando você se cancela, você sabe que aquele que é o torque do motor, tá? E tem o tipo de transmissão. Bom, aqui ele vai exemplificar o freio de prone, tá? Então, ó, aqui, ó, nesse caso, o que que acontece? Tá vendo? O meu volante ele tá girando, tá? E ele freia com a utilização dessas placas, né? Desses blocos de madeira, tá? E como que eu faço, né? Nesse caso, ele utiliza, né? Essa barra aqui para o que? Se insere uma força nessa barra, essa barra proporciona a aproximação desse bloco de madeira de cima. E aí você vai ter uma determinada força que você vai colocar aqui que o freio vai simplesmente parar, né, de girar, tá? E tem alguns cuidados que tem que se tomar, né, as molas, né, para, digamos assim, quando ele tocar e eu tiver aquele recuo para trás, né, não acontecer nenhum acidente. E aqui esses batentes também, né, para auxiliar nisso, né? Por quê? Porque você não vai chegar e logo e vai já interromper o movimento do eixo, né? Ele vai ter uma reação. Aqui um contrapeso, ok? E aí, pessoal, aqui vai ser essa barra vai ser onde eu vou colocar pesos para o que? Fazer essa barra ir para baixo, né? Proporcionando torque contrário ao torque do eixo, tá? Eu vou gerar um atrito aqui, né? Um atrito que vai parar o eixo, ó. É isso que ele está mostrando aí, ó. Então tá girando, tá? Ó, tá girando, ó. Mesmo eu colocando lá, ó, ele continua girando, ó. Tá vendo? Ele está empurrando para cima, né? O que faz ele não ir para cima são as molas. Só que quando eu coloco esses pezinhos, o que que acontece? Eu tenho uma tendência de diminuir a velocidade, porque eu vou estar apertando mais esse volante, tá? E se eu aumentar esse peso, vai chegar no momento que ele vai parar, tá? Esse torque que eu apliquei, como que ele vai ser medido? Pelo peso que eu coloquei aqui, vezes a distância, né? O que? De aplicação da força, tá? Ao centro aqui do nosso eixo, tá? O que é interessante é que esse torque ele pode ser convertido em potência se eu medir a rotação, né? Porque se eu pegar o torque e multiplicar pela rotação, né, pela velocidade angular, eu obtenho a potência do meu sistema. Então o dinamômetro ele não só mede o torque, mas se eu tiver também no meu dinamômetro um medidor de rotação ali do meu eixo, eu consigo também medir a sua potência, tá? Então, pessoal, esse aqui é o freio de prone, tá? Veja que é algo bem rudimentar, tá? Só que, assim, como vocês próprios puderam ver, né, puderam verificar, isso só funciona para quando o seu motor ele não for muito forte, né? Quando ele tiver baixa rotação. Caso contrário, você não vai ter um sistema que suporta isso, tá? Bom, então, ó, o torque eu vou medir pelo braço da alavanca, ou seja,
centro do eixo ali do meu motor até o ponto de aplicação da força e vezes a força, né? Naquele caso era o peso que eu estava pondo. Se eu quiser passar para potência, né? Eu multiplico esse torque pela velocidade angular ou pela rotação, né? Ó, se eu pegar a rotação em RPS e multiplicar por 2π, eu vou obter a minha potência, tá? E aqui estão as expressões para obter CV em HP, tá? Na prática, pessoal, eu tenho outros diversos tipos de dinamômetro, tá? Um dos mais empregados são os hidráulicos e os elétricos, tá? Então, eu não vou falar muito sobre eles, eu acho que isso vocês podem aqui dar uma olhada no vídeo do YouTube, tá? Mas o princípio é o mesmo, tá? Por exemplo, aqui no caso do hidráulico, é você fornecer um fluido hidráulico que vai fornecer um torque oposto ao do eixo até ele parar, tá? O elétrico também tem a mesma função, tá? Aqui tem uma comparação entre os dinamômetros hidráulico, o de Foucault e o de corrente alternada. Por quê? Porque o elétrico a gente tem dois tipos, tá, pessoal? O de corrente parasita, né, que é como se eu tivesse uma aplicação de uma corrente contínua, e o de corrente alternada, tá? E aí eu tenho recomendações, tá, pessoal? Mas também não vou me manter nisso aqui. Quem tiver mais interesse, dá uma olhada no livro-texto, dá uma lida aí nos slides, né? Olha, né? Na internet vocês vão encontrar diversas informações acerca disso, tá? O que mais importante para a gente são as propriedades e as curvas características do motor, tá? Então, ó, primeira coisa, em termos de potência, a gente já viu claramente ali, quando a gente estava analisando o torque, que não é tudo que é produzido pela combustão que eu converto efetivamente em rotação ali do meu eixo da minha árvore, né, de manivelas ou da minha árvore de virabrequim. O que eu efetivamente consigo converter em trabalho, em potência do eixo, é a potência efetiva, tá? Como que eu meço? O torque lá que eu medi, lá no dinamômetro, vezes a rotação. Então, aquilo que o meu dinamômetro está medindo, ele já me fornece a potência efetiva. Por quê? Porque eu estou conectando ele diretamente no eixo do motor, tá? E a potência indicada é aquela que a gente calculava aonde? É aquele trabalho líquido que a gente calculava lá no ciclo termodinâmico, tá? Que a gente calculava em função do meu trabalho, tá? Do número de cilindros e da rotação do meu motor, né? Lembrando, logicamente, que a gente deve se atentar se ele é um motor de 2 tempos ou 4 tempos, tá? Bom, outras propriedades, tá? Essa potência do motor, ela é decorrente, né? Como o motor é uma máquina térmica, pessoal, a gente pode lembrar lá da definição de máquina térmica que vocês viram em termodinâmica. A gente, na máquina térmica, qual que é o objetivo? A gente produzir trabalho, potência. Como? Consumindo um calor, tá? Transferindo o calor de uma fonte quente, que vem da onde, no caso aqui do motor? Da combustão. Como eu estimo isso, né? Esse calor proveniente da fonte quente? Vazão de combustível vezes o poder calorífico do combustível, tá? Aqui tem algumas propriedades e alguns PCIs, né, de alguns combustíveis comumente utilizados, tá? Vocês vão verificar, né, que o PCI do diesel e da gasolina é muito maior que do álcool, tá? Bom, e o rendimento, como que eu calculo, tá? É simples, né? Mesmo rendimento lá, rendimento térmico, tá, pessoal? Perdão, né? Vamos fixar aqui os rendimentos porque a gente vai ter vários. Mas o rendimento térmico de motor é aquele mesmo que a gente calculava em máquinas térmicas. Vou até corrigir aqui, pessoal, porque esse Q aqui é o QH, tá? Que é o que? A potência indicada dividido pela transferência de calor lá na combustão, né, oriundo da fonte quente, tá? Bom, essa potência indicada,
né, que a gente já viu, é o que efetivamente eu gero na combustão. Mas vimos que não é tudo que é transformado em potência efetiva, ou seja, no movimento do motor. Uma parte é perdida principalmente por atrito, tá? Bom, e então, como que eu então é claro, né, é óbvio que essa eficiência térmica ela não vai fornecer um valor bacana se a gente quiser analisar o tanto que realmente o torque do meu motor, né, o tanto que meu motor está realmente gerando de eficiência. Para isso a gente utiliza a eficiência global, que é nada mais nada menos que a potência efetiva dividido pelo transferência de calor oriundo da fonte quente, né? O calor proveniente da combustão, ok? E a gente define também, né? Por que isso? Porque nem tudo que gera lá no ciclo é convertido em movimento. Para a gente definir, a gente, digamos assim, comparar o que está sendo efetivamente produzido de trabalho ou de potência em relação ao que produziu no ciclo, a gente utiliza o conceito de eficiência mecânica, que é a relação entre a potência específica e a potência indicada, né? Ok? Beleza? Tá, pessoal, por que dá igual? Porque na eficiência térmica, pessoal, se a gente voltar, ó, é o NI sobre o QH. Se você multiplicar pela eficiência mecânica, os NIs cortam e fica NE pelo QH, que é a eficiência global. E aí, isso é interessante porque a gente consegue estimar a minha potência efetiva em termos do que? Da eficiência térmica, da eficiência mecânica, da vazão de combustível e do PCI, tá? Por que isso é importante, pessoal? Porque eu consigo mensurar, tá? Pelo ciclo termodinâmico, né? Se eu medir lá no meu motor, né, as coisas, eu consigo estimar a eficiência térmica. Comparando a potência que eu efetivamente estou gerando em relação àquela do motor pelo ciclo, eu consigo estimar a minha eficiência mecânica. O PCI é tabelado e a vazão do combustível você consegue medir, tá? Então você consegue obter a potência específica em função desses termos aí, tá? Bom, e aí, pessoal, nós podemos ainda desmembrar um pouco mais isso aí, tá? Para termos reais. Se vocês lembram da razão combustível-ar, tá? Eu posso ainda estimar isso em função da vazão de ar e não da vazão de combustível, tá? Ok? Isso pode ser empregado principalmente no ciclo Otto, tá? Ok? Em que eu tenho controle ali pela válvula borboleta, tá? E além disso, a gente pode avançar um pouco mais ainda, tá? A gente sabe que nem todos os gases que entram, eles vão ser realmente, como posso falar, né? Nem sempre é admitido que realmente precisa, né? Existe uma eficiência, nem sempre você consegue que entre toda a quantidade de ar necessária, tá? Então, essa quantidade de ar realmente admitida, dividido pelo que poderia preencher lá o espaço morto da nossa câmara de combustão, né? Ele nos dá o nome de eficiência volumétrica. E aí a gente pode, né, escrever, entrar com isso lá na nossa expressão da potência efetiva, tá? Por quê? Porque esse cara aqui, ó, a vazão de ar admitido nas condições de admissão, eu consigo estimar pelos aspectos constitutivos do motor, pela pressão do ar que está entrando e temperatura. Já o que é real é um pouco mais difícil da gente conseguir medir, tá? E aí, pessoal, com isso, logicamente aqui está a expressão, tá, pessoal? Ó, como encontro a vazão de ar, né?
realmente admitida e a vazão de ar considerando que todo aquele espaço, todo aquele volume morto ali, ó, foi preenchido com ar, né? Na verdade, volume morto não, né? Na verdade, é volume deslocado, tá? Em função da densidade, da rotação, né? Da eficiência volumétrica e da velocidade, tá? E aí eu posso enquadrar, né? Encaixar esses termos aqui na minha potência efetiva e no meu torque, tá? Então veja que a potência efetiva e o torque do meu motor, ele vai depender de todas essas eficiências, tá? Então só para a gente retomar, a eficiência térmica é aquela lá de máquinas térmicas que a gente viu de termodinâmica, que compara a potência indicada com o calor fornecido pela combustão. A eficiência mecânica, ela vai comparar o que eu realmente estou produzindo de potência, ou seja, a minha potência efetiva, com o que eu estou produzindo no meu ciclo termodinâmico, ou seja, a minha potência indicada. E nós temos também a nossa eficiência volumétrica, que ela vai comparar o tanto que realmente está sendo admitido de ar dentro do nosso cilindro, né? Em comparação o que ele realmente, o que ele deveria, né, admitir de ar nas condições de entrada, tá? Ok? Como que eu consigo medir a vazão de ar, tá? Isso aqui normalmente é feito em laboratório e normalmente é feito por uma placa de orifício, tá? Bom, então idealmente, pessoal, seria isso que aconteceria das curvas de potência efetiva e torque, tá? Em função da rotação, ó. Vamos voltar, ó. Vocês podem falar assim, professor, mas aqui, ó, o torque, na potência efetiva eu não tenho rotação. Mas, pessoal, se eu substituir, ó, o M.AC aqui, ó a rotação, ó o Nzinho aqui, ó. Ele fica aqui em cima. Então, se eu aumentar a minha rotação, a minha potência efetiva vai aumentar. É direto. E aqui, professor, que está embaixo, você falou que não variava? Mesma coisa, pessoal. Se eu jogar aqui, ó, eu corto a rotação da vazão com a rotação aqui de baixo. E aí, o meu torque, ele fica indiferente em relação à rotação, tá? Então, na teoria, seria isso que iria acontecer. É isso que acontece na prática, pessoal? Não. A gente tem o carro, a gente sabe que dependendo da rotação dele, ele vai ter um torque maior ou menor, né? Normalmente, para rotações baixas, né? Às vezes, que depende do carro, né, pessoal? Mas isso varia, tá? Então, ó, beleza, tá? Depois a gente vai ver, a gente viu o ideal, depois a gente vai ver o real, tá, pessoal? Bom, e aí, né? E como que eu consigo, então, estimar, fazer, por exemplo, um teste em que eu consiga visualizar esses caras em relação à rotação, tá? Para isso a gente precisa identificar o que vai variar, tá? Bom, pessoal, olhando aqui para a expressão da potência, ó, que é essa aqui, o que a gente consegue visualizar? Ó, vamos lá, ó. O PCI de um combustível é constante, né? Se minhas eficiências forem constantes, esse PCI vezes a eficiência vai dar um valor constante, né? O que é comum se eu não variar as minhas condições do teste, né, do meu motor. Então vai ficar o quê? A vazão de ar que deveria ter entrado nas condições de admissão e o que? Minha razão combustível ar, tá? Então, se a gente olhar aqui, basicamente a gente pode falar que o que controla a potência efetiva de um motor é basicamente o que? A vazão de ar e a vazão de combustível, tá? A vazão de ar está aqui, ó, e no F a gente tem a relação do combustível, tá?
Então, pessoal, de uma maneira geral, como que o pessoal faz esses testes para os motores? No caso do Otto, né, varia-se, né, a potência, ou digamos, a entrada de ar, a vazão de ar, por meio da válvula borboleta na admissão do ar. Então tem uma válvulazinha borboleta que você abre ou fecha, aumentando ou diminuindo, né, a quantidade de ar que está entrando, tá? Por que que você não pode fazer isso com o combustível, pessoal? Porque, pessoal, o motor Otto, né, o motor a gasolina álcool, ele é um motor que ele, não sei se vocês se recordam, mas ele tem uma ignição por faísca. Ele é um MIF, tá? Então, se você tiver poucas quantidades de combustível, ele, ou se tiver, na verdade, muitas quantidades de combustível, você vai ter uma combustão ineficiente. Por quê? Porque o ideal, não sei se vocês se recordam, é você ter bastante ar para pouco combustível. Porque assim você garante que a combustão seja completa. Então, se você aumentar muito a sua quantidade de combustível ali jogada, você vai ter muito combustível para pouco ar. E aí, ó, lembra as eficiências que a gente comentou? Elas vão cair, tá? E aí você já não vai poder fazer assumir essa parte da eficiência constante. Vai cagar nos resultados. Resumindo, é isso. Então, no ideal, nos motores a gasolina, é você fazer esse teste mantendo a sua quantidade de combustível, mas variando a vazão de ar, tá? Já nos motores diesel, como é um Mi, né, que é um motor por ignição espontânea, você não tem tanto essa combustão incompleta, né? Isso não é tão ele não é um fator tão sensível quanto nos motores Otto. Então, no caso aqui, o pessoal acaba mexendo mais do que na dose de combustível. Ainda mais que isso é controlado eletronicamente, né, pela injeção ali, né? Então fica muito mais fácil de você dosar, você tem um controle mais preciso, tá? Então, no diesel normalmente dosa-se a quantidade de combustível e no Otto dosa-se a quantidade de ar. Para fazer o quê? Para encontrar essa curva. Bom, consumo específico, tá? Aqui, pessoal, é um parâmetro importante, né, que ele estima o consumo de combustível em relação à potência efetiva, tá? Tá aqui, ó, vazão de combustível pela potência efetiva. Se a gente substituir aqui, ó, a expressão da potência efetiva, vocês vão observar, né, da vazão de combustível, que vai dar basicamente o nosso poder calorífico inferior do combustível e a eficiência global, tá? Então, o que é interessante? É interessante que se você pegar combustíveis em que o poder calorífico ele diminui, você acaba tendo consumos específicos maiores e vice-versa. E a mesma coisa ocorre para o rendimento global. O que influencia o rendimento global, né? A efetividade em transformar a potência lá do ciclo termodinâmico em o giro mesmo do meu virabrequim e a minha eficiência térmica, ou seja, o aproveitamento do meu fornecimento de calor, tá? Mas isso é observado, tá? Como que é feito isso laboratorialmente, tá? Basicamente, pessoal, é feito um teste estimando a quantidade de combustível, tá? Você tem meio que um sistema que ele mede a quantidade de combustível antes dele entrar no motor do carro, tá? E ele pode ser ou um medidor volumétrico, ou seja, é medido em termos de volume, ou um medidor gravimétrico, que é obtido em termos de massa, tá? Em termos de precisão, o gravimétrico é bem melhor. Por quê? Porque massa é a massa, ela não varia. Agora o volume, pessoal, eu vou ter influência do quê? Da temperatura e da pressão,
tá? Então tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, se aqui no meu medidor eu tiver condições fora do que ocorre lá no carro, não vai medir bem, né, pessoal? Não vai dar legal. Bom, então assim que é medido o consumo específico, como ele é influenciado e qual a sua definição. Em termos de pressão média, normalmente também são definidos vários tipos de pressão média, cada uma para você conseguir comparar motores diferentes em relação ao seu desempenho, tá? Então a pressão média é indicada, que é aquela média efetiva. Na verdade, aquela que vocês viram é a pressão média indicada, né, comigo, tá? Que é a potência indicada no ciclo pela cilindrada, tá? Pressão média alta, elas indicam, né, essa indicada ou a efetiva, elas indicam que o meu motor ele vai gerar mais trabalho. Entretanto, tenham na cabeça que quanto maior essa pressão aqui, menor vai ser a vida útil do motor também, tá? Então tem que pesar isso aí. Bom, e aí a gente tem outros tipos de pressão para a gente comparar motores diferentes em relação ao seu desempenho. Então eu posso comparar em relação ao seu desempenho efetivo, ou seja, comparando as pressões médias efetivas. Como eu calculo minha pressão média efetiva? Potência específica dividido pela cilindrada vezes a rotação. Essas rotações, pessoal, tá em RPS, tá? Ok? Toma cuidado sempre com a unidade. Pressão média pressão média efetiva. Quanto maior, significa que ele está conseguindo gerar mais trabalho. Pressão média de atrito. Eu vou comparar o tanto de atrito que eu estou perdendo. Quanto maior, significa que meu motor está perdendo mais por atrito. E a pressão média calorífica significa ele vai comparar a parte de calor aí do teu sistema, né? Se ele está, digamos assim, gerando, né, mais calor ou menos calor, tá? Ele vai estar analisando a combustão do teu sistema, por mais que seja o nome de pressão aqui, ok? Bom, é possível também obter o rendimento mecânico em função da pressão média efetiva e a pressão média indicada. E aqui, pessoal, perdão, aqui faltou também o rendimento térmico em função da pressão média indicada e da pressão média calorífica, tá? Então também pode ser feito isso. Bom, pessoal, aqui tem um exercício, tá? Eu não vou fazer o exercício com vocês, tá? Tem as respostas aqui para vocês checarem. Vou só fazer a linha de raciocínio aqui com vocês, tá? Então, motor de 6 cilindros e 4 tempos, com diâmetro de 89 mm e curso de 95 mm, foi testado em um dinamômetro cujo braço mede 0,716. O ensaio a 3.300 RPM indicou na balança 268 newtons. Após o teste, o motor a combustão interna foi acionado pelo dinamômetro, mantendo as mesmas condições e a mesma rotação anterior, sendo a leitura na balança de 108 newtons, tá? Então, pessoal, o que são esses caras aqui? Nesse primeiro ensaio, pessoal, o que acontece? Não sei se vocês se recordam, mas o dinamômetro ele mede direto no eixo, ok? Então, quando meu motor está funcionando, está girando, e eu pego essa medida, ou seja, eu travo ele com o dinamômetro, né? Essa aqui seria a força que está originando a potência efetiva do meu motor, tá? Porque é o que eu estou travando efetivamente o que está sendo, o que está produzindo o trabalho, tá? O giro do virabrequim, tá? Então, por meio dessa força, vocês calculariam a potência efetiva, tá? Quando eu deixo de acionar o meu motor pela combustão e eu aciono por um dinamômetro, o que acontece? Eu não tenho mais o mecanismo do meu motor funcionando. Eu não tenho os componentes do motor girando, né? Eu não tenho ali o giro o pistão, né, girando.
eu não tenho o movimento da biela, o movimento virabrequim, tá? Então, quando eu faço isso aqui, eu estou medindo exatamente o atrito nesses componentes. Vocês entendem? Porque eu estou medindo a diferença entre o que seria produzido lá efetivamente, né? E o que está sendo produzido agora, se ele só girasse. Então aqui esse valor seria a minha potência de atrito. Então com essa força eu estimo a potência de atrito, tá? E daí vocês vão estimando o resto, tá, pessoal? Não tem muito segredo, tá? Bom, pessoal, para finalizar essa aula, né? A gente vai falar um pouco mais sobre como a gente determina a potência de atrito, que são alguns testes, né? O de Morse, o acionamento por meio de um motor elétrico, a reta de Williams. Esse fator de redução não vai dar tempo da gente abordar, tá? E algumas curvas características dos motores, tá? Então, pessoal, mas para quem tiver interesse, dá uma olhada lá no livro texto, tá? Está relacionada à redução de potência devido a perdas, tá? Eles ensinam como estimar isso, tá? Lá no livro do Brunetti, tá? Então aqui, pessoal, a importância do atrito, tá? Se vocês olharem, eu tenho muito atrito e esse atrito ele é em diversos componentes, tá? A maior parte são nos anéis ali, né, de vedação do meu sistema, mas eu tenho no meu pistão, eu tenho no virabrequim, né, e nas bronzinas, eu tenho nas válvulas e na compressão e eu tenho em outros elementos, tá? Como eu posso determinar experimentalmente essa potência de atrito, tá? A gente viu até lá no exercício e é isso que acontece, tá, pessoal? Lembra que eu comentei que é possível estimar por meio de um acionamento elétrico? A gente acabou de ver isso no exercício. Então desliga o motor a combustão e começa a acionar ele com um dinamômetro elétrico, tá? Então o que acontece? Aqui você mede a potência, você mede ali pelo ciclo a potência indicada, com o motor desligado ali, com o outro você consegue medir a efetiva e a partir disso você acha, né, com o motor desligado, a potência de atrito, tá? Então isso é fácil de ser feito, precisa apenas ter o dinamômetro, né, elétrico. E o negativo é que como eu não tenho o funcionamento, eu vou desprezar o atrito entre os anéis e as paredes do cilindro, tá? Porque aqui eu vou estar medindo o movimento? Vou, mas eu não vou ter esse atrito, tá? Teste de Morse, tá? O nosso teste de Morse, ele basicamente ele relaciona a potência efetiva por meio da potência indicada menos a potência de atrito. Então, o que ele faz aqui, pessoal? Ele mede a potência efetiva do motor, né? Fazendo aquele teste normal, igual a gente viu, né? Ou seja, põe o motor em funcionamento e com o dinamômetro você mede ali a potência do eixo, que seria a potência efetiva. E aí, o que você vai fazendo? Você vai desligando, ou seja, travando cada cilindro por vez e medindo a potência efetiva novamente, tá? E aí você vai medindo, vai medindo, vai medindo. E aí o que acontece? Se você soma todos, isso é feito com cada um dos cilindros, um por vez desligado. Primeiro desliga o cilindro 1, mede a potência efetiva. Depois desliga o cilindro 2, mede a potência efetiva de novo. E assim vai indo. Se você somar todas essas expressões aqui, você consegue estimar a potência de atrito por meio de 3 vezes a potência efetiva que você mede naquele teste em que o motor está em amplo funcionamento, menos essa potência que você mediu desligando em cada um dos cilindros, tá? Ponto positivo é que está em pleno funcionamento.
Então você considera aquele atrito perdido nos anéis e na parede do pistão. Ponto negativo é que nesse cilindro, né, a gente vai estar desprezando, né, algumas perdas, né, por atrito, principalmente a carga axial nos anéis, né? Nesse cilindro, a parede ela vai estar, você vai estar enchendo de combustível lá, não queimado, e isso compromete a vida do motor e também a sua lubrificação, tá? Então, acaba um pouco com o motor, né? Dá uma arregaçada. E a reta de Williams, basicamente, pessoal, ele utiliza esse princípio, que a potência indicada é o nosso QH vezes a eficiência térmica, tá? Aqui tá até errado, ó. Perdão, pessoal. Até corrigir aqui, ó. Aqui é eficiência térmica. Não sei de onde veio esse I, mas era um T ali, tá? Então, aí você consegue fazer um teste, né? O que? Variando a vazão, no caso do diesel, variando a vazão de combustível, tá? E aí, se você utilizar cargas pequenas, ou seja, sempre tiver um excesso de ar, você vai ter uma eficiência térmica praticamente constante. Se a eficiência térmica é constante, pessoal, veja que eu vou ter uma relação. O PCI é constante, porque é tabelado. Então, eu vou ter uma constante vezes uma variável igual a outra. E aí eu vou conseguir escrever isso basicamente como uma reta, né? Ele vai ser transformado numa reta. Isso é bacana, tá? Então, meu NI é a potência efetiva mais a de atrito. Eu passo para cá, eu vou ter o que? Ó, isso aqui é uma equação linear, não é, pessoal? Ó, da potência efetiva em função da potência de atrito, que seria o meu coeficiente linear, e da outra variável, tá? Ok? Quando essa reta cortar o eixo NE, o NE seria o Y, tá, pessoal? E o MC seria o X. Quando esse cara for zero, eu consigo estimar a potência de atrito. Olha que bacana. Então, se eu traçar uma curva, eu vou ter uma reta. Prolongando a inclinação da reta, aonde ela toca o NE igual a zero, eu acho a minha potência de atrito, ó, que é exatamente esse ponto A. Ó. Nesse ponto A, eu vou ter esse caso aí. Olha que bacana, tá? Problemas é que eu não posso fazer esse teste para cargas elevadas, porque aí eu vou ter bastante relação combustível, eu vou aumentar a quantidade de combustível e aí minha combustão passa a ser incompleta, tá? Então eu não vou ter mais uma relação linear, tá? Em motor isoto, isso aqui é mais tranquilo, tá? Não, desculpa, em motor isoto, nesse caso, é interessante não a gente fazer essa curva em relação à vazão de combustível, mas sim em relação à vazão de ar, tá? E aí, o que acontece? Isso pode afetar muito a minha eficiência térmica. Então, esse comportamento linear ele não é tão visto. Então, essa reta de Williams ela é mais indicada para motores a diesel, tá? Bom, se eu achar a tangente do ângulo aqui, ó, da inclinação da reta, ele dá 1 sobre o PCI vezes a eficiência térmica, tá? A gente vai ver que a inclinação ela é maior para menores eficiências térmicas e para combustíveis com PCIs menores. Então, quanto mais deitado aqui, pior vai ser, né? Bom, e aí a gente pode extrair outras coisas, tá? Dessa tangente de beta, né? Ou seja, partindo da origem até onde toca a minha reta né? Se eu estimar essa tangente, eu consigo também obter a eficiência global do motor, tá? Porque o PCI é constante.
Então, eu posso tirar várias informações dessa reta de William, tá? E outra coisa interessante, pessoal, é que aonde eu traço essa reta beta, calma aí, deixa eu pensar aqui, tá? Eu vou conseguir estimar a maior, digamos assim, a maior eficiência, maior inclinação aqui, né, dessa reta beta, vai ser quando eu tiver a maior eficiência global, tá? Então eu consigo traçar, encontrar isso, tá? Bom, aqui são as curvas características dos motores, tá? É bom a gente notar algumas coisas, é interessante, é que quanto, né? Aqui, ó, torque, ó, consumo específico, potência efetiva e potência média efetiva, ou pressão média efetiva. A gente pode notar que quanto a eficiência global, ela vai ser a maior possível quando eu tiver o maior torque e o maior PME, tal. Então, maior torque aqui, ó, e o maior PME vai ser o meu ponto de eficiência global é máxima. Vocês vão ver que a potência específica também é bastante. Depois, o que acontece? Meu torque cai, tá? Meu torque cai. E por que minha potência efetiva permanece alta? Porque conforme eu aumento a rotação, devido ao aumento da rotação, né, eu não sei se vocês lembram, mas a potência efetiva ela era proporcional à rotação e o torque. Então, um vai balanceando o outro. Então, cai, mas não cai muito. Só que existe um determinado ponto que a queda do torque é tão alta que isso acaba influenciando, tá? Bom, aqui, ó, mostrando o que eu comentei para vocês, tá? Aqui, por exemplo, seria uma curva da potência efetiva, tá? Se vocês, ó, tá vendo, ó, existe um ponto em que a reta ela tem uma inclinação máxima, tá vendo? Que é esse ponto C, ó, esse tracejadinho aqui, ó. Calma aí. Esse tracejadinho aqui, ela tem uma inclinação maior que as outras. É exatamente nesse ponto C em que a minha eficiência global é a máxima. Olha que bacana. E vocês vão ver que vai dar bem próximo do ponto em que meu torque é máximo. Ó. Tá vendo? Aqui é a curva do torque. Isso é bacana, tá? Então a gente consegue não medir o torque, mas a gente consegue saber um ponto em que o torque vai ser máximo. Vai ser onde minha eficiência global é a máxima, onde a minha inclinação aqui é a maior possível, tá? Olha que bacana. Bom, e aí é possível também obter um parâmetro muito importante que o pessoal utiliza para autorregulagem do motor, que é o índice de elasticidade, que é o torque máximo dividido pelo torque no qual a potência específica é a máxima, vezes a minha rotação, onde a minha potência específica é máxima e a rotação onde o torque é máximo, tá? Então o pessoal tenta mais ou menos autorregular o motor por aí. Tá? E aqui tem alguns mapeamentos, tá, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido. Essa é a nossa última aula de sistema térmico de potência, tá? E vocês vão continuar vendo isso aqui provavelmente com o professor Marcelo no semestre que vem em automobilística. Obrigado e até a próxima disciplina.